Bom dia, boa tarde a todos os alunos do sétimo ano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao mundo maravilhoso da matemática. Estou aqui fazendo uma pequena revisão das nossas últimas aulas presenciais. Lá do livro de vocês podem acompanhar página 15, 16, 17, 18 e 19, certo? Nós falávamos lá então dos números inteiros, né? Então vamos fazer aqui uma pequena revisão. E depois vocês terão também uma atividade avaliativa lá na plataforma. Esse vídeo também será disponibilizado lá na plataforma para vocês, tá? E lembro sempre de dar um like lá, se inscrever. Quando a gente posta novidades aqui, tu já recebe a notificação daí, tudo bem? Então a representação com os números inteiros e seus subconjuntos, né? Então aqui nós já discutimos um pouquinho em sala de aula, a origem da letra Z. Então, para representar os números inteiros, vem da palavra alemã Zahl, em alemão, que significa números, alguns dos seus subconjuntos. Então, este primeiro exemplo mostra para nós o conjunto dos números inteiros que não possui o zero. Então, esse asterisco que está aqui, como vocês estão vendo, ó, pode observar, esse asterisco aqui representa para a gente os números inteiros. Os números inteiros são os positivos e os negativos, mas não tem a presença do zero, como vocês podem observar. Quando eu fizer a representação assim, os números inteiros e o sinalzinho de menos, eu estou dizendo que esse meu subconjunto inclui o zero e só os negativos, em função dessa demarcação aqui, correto? Se nós observarmos aqui, nós temos os números inteiros positivos, incluindo o zero, que não deixa de ser o próprio conjunto dos números naturais, que os números naturais são os positivos apenas, né? Os números inteiros, sétimo ano a gente já começa a ver aí os negativos, tudo bem? Aqui nesse outro caso, nós temos os números inteiros e temos o asterisco lá. Então quer dizer o que? Não possui o zero, certo? Então os números inteiros sem o zero e negativos. Então, menos 3, menos 2, menos 1, né, ao infinito, né? Se observarmos a outra representação, nesta outra representação também não possui o zero, mas é só os positivos. Olha só, as duas demarcações. Não possui o zero e positivo. Então, mais 1, mais 2, mais 3 ao infinito, que não deixa de ser também o próprio conjunto dos números naturais sem o zero, né? Os naturais são o positivo, então não preciso dizer que tem o sinalzinho de mais, que só é positivo, mas este asterisco aqui, sim, diz para mim que é sem o zero, correto? Então, na sequência, se nós observarmos aqui agora, nós temos uma reta numérica. Esta reta numérica, qual vocês estão vendo aí, importante observar, ele está representando para mim os números inteiros, tá? Na reta, do menos 3 ao 4, né? Então eu tenho infinito para a esquerda, infinito para a direita, mas nós temos aqui o zero, que divide a parte positiva e negativa. O que consiste em nós entendermos aqui? Quem é o sucessor, quem é o antecessor, quem está antes e quem está depois. Então o número que está antes vai estar à esquerda do outro que eu faço minha referência. Por exemplo, se eu pensar assim, 3 é sucessor do 2, então a minha referência é o 2, o 3 se sucede tem que estar na direita. Como estão vendo aí, né? Olha onde está o 3. No segundo exemplo, 2 é antecessor de 3, então significa dizer o quê? O 2 está antes do 3, observaram? Menos 5, ou seja, 5 negativo, é antecessor de 4 negativo. Então, nós devemos entender que o 5 deverá, na reta numérica, ocupar a posição esquerda ao número 4. Então, se nós observarmos aqui, eu teria o número 4. Mais um espacinho aqui, eu teria o número 5. 5 negativo, bem como aqui 4 negativo. Porque o que antecede deverá ficar na esquerda do número qual eu faço minha referência. Tudo bem? Analisando aqui, 4 negativo é sucessor de 5 negativo. Então, se eu pensar assim, onde é que está o 4 negativo? O 4 negativo está aqui. E o 5 negativo estaria aqui se eu continuasse a minha reta, concordam? Então, sucessor ele sucede, tem que estar no lado direito do número ao qual estou me referindo. Pensando aqui no número 0 agora. O número 0 é antecessor do 1. Então, se o 0 é antecessor do 1, significa dizer o quê? Ele antecede o número 1, ele ocupa o lado esquerdo do número 1. O número 1 é sucessor
do zero, né? Então, se ele é sucessor de zero, o número 1 ocupa o lado direito do zero. Se o zero é antecessor do 1, ocupa o lado esquerdo do zero, né? Observando aí, o número 1 negativo é sucessor de 2 negativo. Por que sucessor? Porque o número 1 ocupa o lado direito do número 2 negativo. O número 1 negativo ocupa o lado direito do número 2 negativo. Então, sucessor sucede depois. E quando falarmos, pegando a referência do número 1, então negativo, né, o número 1 negativo, eu posso dizer assim: o 2 negativo é antecessor de 1 negativo. Por quê? Porque ele antecede o 1 negativo, ele está antes do 1 negativo. Muito bem, lembro sempre de revisar esta videoaula, bem como as aulinhas lá que a gente fez em sala, as páginas que eu citei do livro, da 15, a 16, 17, 18, 19, as atividades já corrigidas pela gente lá, né? É importante revisando para ir fixando bem. Que o nosso próximo passo para a próxima semana aí, após o feriado, nós teremos aí a sequência da adição, da subtração de números inteiros. Muito bem, então fiquem ligados, vão com calma, né? Nesse período de pandemia mundial, tudo vai dar certo. Conto com vocês aí. Bom, na sequência, nós temos lá, se você observar agora, nós temos um pequeno lembrete. Suponha, então, os números 3 negativo e 3 positivo. Qual a distância de cada um deles em relação ao zero? Pensando lá na reta numérica. O autor quer saber qual a distância de cada um deles em relação ao zero lá na reta numérica. Bom, então a resposta é 3 em módulo. Por que em módulo, professor? Porque em módulo não tem número negativo. Então a distância do zero para a esquerda é 3, do zero para a direita é 3. Tudo bem? Então a resposta é 3 para os dois. Podemos entender então que estes números são chamados opostos ou simétricos, porque estão na mesma distância que o zero de lados opostos da reta. Ou seja, quando eu pego o zero, vou para o lado direito, vou para o mais 3, vou para o lado esquerdo, vou para o menos 3. Mas a distância do zero para a direita ou para a esquerda é a mesma. E essa distância, né, esse valor da distância é chamado então de módulo. O módulo da distância. Tá bom? Acompanhando aí na sequência, eu coloquei para vocês aqui a reta, né? E aqui nessa reta a gente vai estar discutindo a questão de abscissa, a questão de pontos, né? Que alguns alunos comentaram comigo nas nossas últimas aulas presenciais que tinha ficado dúvida. Por isso eu não optei hoje por iniciar conteúdo novo e sim fazer esta revisão e vocês podendo aí rever essa aula quantas vezes vocês quiserem. Muito bem? Então, observando agora, pensando no número 3 em módulo e o número 3 negativo em módulo, eles têm o mesmo valor, né? Ambos é 3. Eu estou pensando em distância, né? Então a distância do 3 negativo ao zero também é 3. Ou o módulo de 3 negativo, que é 3. Tá? Então a distância, agora se eu observar aqui, ó, pegando um resgate do slide anterior, aqui nós temos o ponto 0, né? A abscissa 0 no ponto O. Então na abscissa 0, se eu for para a direita, eu vou andar 1, 2, 3. Chego na abscissa 3. Isso para a direita. Para a esquerda, 1, 2, 3. Cheguei na abscissa 3 negativo. Mas a distância que eu andei daqui para lá foram 1, 2, 3. Para a direita foi 1, 2, 3. Então representando que eles têm o mesmo valor. Aqui eu posso aproveitar um pouquinho e dizer assim para vocês, ó. Qual é o valor da abscissa do ponto G? Então eu vou lá, encontro o ponto G. Opa, aqui está o ponto G. Qual é o valor da abscissa? 3 negativo. Professor, qual que é o valor da abscissa do ponto D? Não, eu vou lá e encontro o ponto D. Qual é o valor da abscissa? 4. Tá? Então a abscissa passa a ser o valor que é representado, o valor numérico dos números inteiros na reta numérica. Tá? Esse então é a abscissa. E o ponto ao qual nos referimos é as letras que estão lá em cima, tipo o H, o G, o F, o E, o O, A, B, C, D, são os pontos. Muito bem? Mas para melhorar um pouquinho aqui, ó, comparação de números inteiros, né? Então, sendo A e B pertencem ambos aos números inteiros. Se for assim, se eu disser para vocês que o A é menor que o B,
Isso só ocorre se o A estiver à esquerda de B. O que isso representa para a gente? Quando eu olhar para uma reta numérica, qual é o maior número? Aquele que está na direita. Se eu pensar entre o 3 negativo e o 2 negativo, o 2 negativo é maior do que o 3 negativo. Se eu pensar entre o 2 positivo e o 3 positivo, o 3 positivo é maior. Porque lá na reta numérica, como vocês podem observar, o 3 está na direita. Vamos aproveitar aqui. Ó. Se eu pensar entre o 2 negativo e o 3 negativo, qual é o maior? O maior é o 2 negativo, porque ele está na direita do 3 negativo. Se eu pensar entre o 2 e o 3, quem é maior? Aí é o 3, porque ele está na direita, na reta numérica, à direita do número 2. Tá? Então tem que observar bem isso também. Quando que B será maior do que o A? Quando o B estiver à direita. Aliás, quando estiver à direita da reta numérica. Quando o B estiver à direita, ele será maior que o A. Então, entre o A e o B, quando que o B poderá ser maior? Se o ponto B estiver à direita do ponto A. Seria por aí. E aqui nós sabemos, então, que 3 negativo é menor do que 3 positivo. Porque lá na reta numérica, o 3 negativo ocupa o lado esquerdo do 3 positivo. Agora sim, quem dos dois tem maior módulo? Eles têm o mesmo módulo, que estão com a mesma distância do centro da reta, que é o 0. Agora, se eu perguntar qual tem maior valor numérico, aí o 3 positivo tem maior valor numérico, né, do que o 3 negativo. Então, tem que cuidar esse trocadilho aqui. Quando eu vou ver o módulo, quem tem maior módulo, e quando vou ver quem tem maior valor numérico, certo? Na sequência, observamos aí. Nós temos aqui a reta numérica, tá? Vamos observar aqui que nós temos a reta numérica. Tá? Diante da reta numérica, eu tenho alguns questionamentos para fazer. E nesse questionamento que a gente vai fazendo, a gente vai respondendo, né, questões do perfil que terá no trabalho de vocês lá na plataforma. Muito bem? Então, observa aí. Qual é a abscissa do ponto F? Então, eu vou lá. Opa, peraí. O ponto F, eu vou lá e encontro o ponto F. E vejo que o valor é menos 2. Então, está aqui, ó, menos 2. Porque eu fui lá no ponto F e achei o valor da abscissa, que são os números indo arábico que estão aqui, positivos e negativos. Muito bem, são os números inteiros. Mais uma perguntinha. Qual é o ponto cuja abscissa é menos 1? Opa, agora eu quero saber o ponto. Antes eu tinha o ponto, eu queria saber a abscissa. Agora me forneceu a abscissa. Então vou lá na abscissa menos 1 e vejo o ponto está lá. Pronto, ó. Menos 1 lá em cima, letra E. Muito bem, o ponto E. Na sequência, qual a distância do ponto H até o ponto C? Então essa distância, vocês estão vendo o valor aí, é 7. Como é que eu vejo esse 7, professor? Tu vai lá, ó. Vou ter que pensar onde está o ponto H. Encontrei o ponto H. Então eu vou contar os espaços entre. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. São os espaços entre o ponto H e o ponto C. Então deu 7. Muito bem. Essa também é uma dúvida assim, que bastante aluno questionava nas últimas aulas da gente. Então está aí a revisão. Muito bem. Qual é o oposto de 4? Então veja só. Eu vou lá na reta e vou achar o número 4. O número 4 está aqui. O oposto do número 4, né, vai ser o da esquerda. O oposto vai ser o seu módulo, né? Então eu vou lá. Se eu tenho 4 na reta, o contrário do número 4 é o 4 negativo. Por isso aí, a resposta 4 negativo. Muito bem. Observando agora. Qual o oposto do oposto de menos 4? Interessante esta questão. Ó, o oposto do oposto de menos 4. Então, aqui está o menos 4. O seu oposto é o 4. Do oposto, volta para o menos 4. Por isso a resposta aqui, então, menos 4. Muito bem até aí? Qualquer dúvida, reassistam a aulinha. Persistindo a dúvida, nos procure. Manda perguntas lá na plataforma. Pode mandar diretamente também no meu pessoal, né, que vocês têm aí, tá? Através dos líderes. Tem os grupos lá que a direção montou. Façam perguntas lá, não se aperte. Muito bem? Continuando então. O oposto de 2 negativo. Muitos alunos falam, 2 negativo, professor.
Veja bem, esse número está em módulo. E quando um número está em módulo, não existe número negativo em módulo. Tá? Então nós sabemos que isso aqui é um jeito diferente de dizer que esse número aqui é positivo, correto? Então o oposto desse aqui é menos 2. Porque na real, este aqui é este, que ele está em módulo. Tudo bem? Então quando eu peço o oposto do número em módulo, é o seu valor negativo lá fora. Tá? Que é, neste caso, esse aqui. Muito bem? Espero assim que vocês tenham entendido. Tá? Quem não entendeu, reassiste a aula. Quem ainda não conseguiu, tiver alguma dúvida, nos chame, tá? Um abraço a todos e a todas. Não deixe de assistir esta videoaula mais que uma vez, se necessário for, e de fazer também as atividades que vou postar lá na plataforma, tá bom? Tchau a todos e a todas, um bom feriado e feliz Páscoa para vocês.